Amém. Deus é bom. Nós estamos no fim do ano. Fim de um ciclo, início de outro. Você entende assim? Amém. Terminou o ano, nós começamos outro ciclo, né? Isso, uma vez eu pregando sobre ano novo, né? Eu mostrei que na Bíblia Deus fala para que exista isso, né? Quando Ele determina as festas que os judeus eles cumpriam, né? Ele fazia isso. Havia ciclos. Inclusive, uma das festas era uma festa que todo mundo deveria pedir perdão, né? É a famosa Yom Kippur. Quase falhou a palavra, né? O dia do perdão era o dia que eles iam pedir perdão a Deus e levavam, né? As suas ofertas ao templo. Eles tinham que ir no templo, etc, etc. Então, sempre Deus fez isso, né? Fim de ciclo, início de outro. E a palavra fim, dá a ideia de que acabou, não tem mais chance de mudar, né? É algo que não se pode fazer nada, é algo que não se pode fazer nada porque acabou e vai permanecer assim por causa disso. Início, pelo contrário, lembra uma nova chance, né? Lembra uma nova oportunidade. Eu vou agora ter uma oportunidade, eu não posso perder essa oportunidade. Então, isso enfatiza, né? Do tipo, não olhe para o passado, né? Olhe para o presente, transforme, mude sua vida, e isso é algo bom. Se você pensar que você vai mudar para melhor, isso é algo bom, muito bom, maravilhoso. Início, ele traz à mente, principalmente, a ideia, então, de esperança. Você iniciar de novo significa eu tenho esperança de começar novamente e dar certo. Então, para todos, né, o reinício ou o início de alguma coisa dá essa chance, né, e dá esse sentimento, traz a nós o sentimento de esperança. Esperança é um sentimento do qual se fala muito nessa época do ano, né? Vou renovar os votos, vou renovar... Um monte de gente fala nisso. Mas qual é o foco das pessoas? Que não pode ser o nosso. O nosso foco tem que ser outro. Mas, ou melhorando, o foco pode ser o mesmo e complementado com aquilo que a gente tem que ter. A esperança nas coisas certas, né? Então, a esperança das pessoas normalmente eu quero obter isso, eu quero obter aquilo, esse ano eu quero ter o meu carro trocado, esse ano eu quero ter a minha casa própria, que não eu moro de aluguel, e por aí vai, né? Pode ser, sem dúvida, esses alvos são bons, Deus quer nos agradar, mas você tem que esperar mais que isso. Nós temos que esperar mais que isso. A nossa maior esperança, que ela suplanta, e essa que é a ideia, ela suplanta qualquer coisa que tenha acontecido de ruim na nossa vida. A nossa maior esperança é aquela que nós vamos ler aqui. E fala de esperança. Abram comigo, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro 1. 1 Pedro está lá perto do Apocalipse. 1 Pedro 1, 13. Busca lá atrás que você vai achar 1 Pedro. 1 Pedro 1, versículo 13. Acharam? Olha o que ele diz aqui, ó. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Eu vou ler de novo, ó. Eu vou enfatizar aqui, ó. E coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado na vinda dele, né? Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado por tudo que Tu fazes por nós.
traga ao nosso coração, Senhor, ó Pai, a palavra dirigida pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que seja Ele a falar aos corações, Senhor. Me permita, Senhor, ser Teu instrumento, Senhor, que eu seja, ó Pai, ungido por Ti nesta manhã, para que essa palavra atinja os corações, Senhor, e cada um aqui, Pai, possa abrir o coração para recebê-la, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A esperança que suplanta todas as outras é a nossa esperança de estar com Jesus. É a nossa esperança de receber a graça. O que a gente vai receber quando Jesus Cristo chegar? Chegou Jesus. Nós somos arrebatados e recebemos de cara um presente. De cara um presente. Eu me livro desse corpo. Eu deixo de ser gordinho. Eu fico mais bonito. Ó, mais bonito, eu estou sendo narcisista, né? Mas, sabe, a gente vai ganhar um presente. A gente vai ganhar um presente de cara. Chegou, a gente ganha um novo corpo. Um corpo glorificado, né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E nós vamos ganhar muito mais coisa. Nós vamos ganhar, e a gente vai falar no final, né? O que é essa esperança? Aí vamos voltar, né? O que é esperança? Eu, no dicionário, peguei uma definição, dentre tantas outras, na verdade são duas em uma, né? Que dizia assim: esperança é a possibilidade de que algo que se deseja muito aconteça. Esperança é a possibilidade de que algo que se deseja muito aconteça. Aí a outra, que estava na mesma, né, diz assim: ação de confiar na possibilidade de que algo bom poderá acontecer. Esperança. Então, a esperança é para coisa boa, né? A Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que nós não vemos. Está lá em Hebreus 11:1, né, na versão da NVI. Na versão corrigida e revisada, fiel, diz assim: firme fundamento das coisas que se esperam. Esperança, para nós, é algo muito importante. Perder a esperança, então, é perder a fé. Porque a fé, para ter fé, você tem que ter esperança. Então, nós temos que esperar, ou ter esperança, apesar do que aconteceu em 2014, de ruim que tem acontecido, porque nós não somos livres disso, né? Eu agora não lembro de nada ruim que me aconteceu, estou sendo sincero, eu só lembro de coisas boas. Talvez elas tenham apagado as ruins da memória, mas eu só lembro de coisas boas. Mas, né, elas poderiam ter acontecido a mim e a você. Poderia ter acontecido algum caso de violência, né, próximo a você, familiares. Poderia ter acontecido doença e morte, né, dentro da sua família, próximo, né, com amigos. Poderia ter brigas, né, com seus parentes. Isso tudo são coisas ruins. Poderia ter a perda do trabalho. Poderia ter, né, você pensar na situação do país. Essas coisas tendem a nos tirar a esperança. Aí você poderia pensar: 2014 foi um ano ruim. Quem vê retrospectiva, eu não sei porquê, eu nunca vejo essa retrospectiva. Eu acho que é porque eu estou na igreja, né? Que a retrospectiva eu não sei que dia é, mas eu acho que eu estou sempre aqui. Eu nunca vejo, eu vejo no dia seguinte. Não vou perguntar, não, senão você vai dizer que não estava aqui, né? Mas tudo bem. Quem vê a retrospectiva vê coisas terríveis, né? Eles até tentam amenizar. Hoje, atualmente, a televisão está mudando um pouco o foco, né? E está tendo até programas de mostrar as coisas boas, mostrar os bons cidadãos, né? Então, a coisa está mudando um pouco. Mas, em geral, você vai ver um monte de coisa que vai tirar a sua esperança. Tanta coisa ruim que acontece, mas a nossa esperança não depende
disso. E nem pode. Não pode depender das coisas que acontecem. A nossa esperança é superior. Findou o ano, acabou o ano, as coisas aconteceram, algumas coisas foram definidas na nossa vida. Nós definimos por contrato, definimos por palavra, definimos por ações algumas coisas foram quebradas, né? Rompidas, terminadas, algumas coisas foram perdidas. Você passou por isso. Aí a pergunta é: será que aconteceu isso mesmo? Será que essas coisas aconteceram? Será que houve esse rompimento? Será que houve, né, essa quebra dessas coisas? Será que é assim mesmo? Eu queria que você lesse comigo Eclesiastes 3:1. É só um versículo que eu vou ler. Eclesiastes 3:1. Pega Salmos, vai para Provérbios, você chega em Eclesiastes. Salmo está no meio da Bíblia, né? Pega a Bíblia no meio, você vai cair em Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Só vou ler um versículo, né? Tem muitos versículos aí para você ler e entender a ideia, né? Mas eu quero ler só um, que diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eu vou ler de novo. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eu creio assim. Eu creio que o nosso Deus, Ele tem um tempo certo para as coisas acontecerem na nossa vida. Nós, às vezes, antecipamos, nós, às vezes, quebramos, nós, às vezes, rompemos, nós, às vezes, achamos que a coisa está terminada, né? Eu vou sem citar nomes, até porque está gravando, mas há pouco tempo atrás um casamento parecia terminado, e hoje eu acho que não terminou, né? Tá certo ou não? Ó, eu recebi um dedinho assim, discreto, parecia terminado, e não estava. Glória a Deus. Glória a Deus. E outras coisas, né? Nós imputamos, né? Nós, às vezes, por ficarmos desesperados, às vezes porque perdemos a esperança, que nunca poderia ser perdida, e aí a gente pensa assim: não, isso aí acabou, isso está terminado, isso já era. Quando, e aí eu quero que você deixe o Espírito Santo falar a você, né? As coisas têm o tempo certo, e eu vou dizer, o tempo certo de Deus. Deus tem o tempo certo para que as coisas aconteçam. Às vezes nós tentamos antecipar, às vezes a gente desiste, mas há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Pare de pensar naquilo que você já deu como acabado. Pode ser um sonho, pode ser algo, né, um relacionamento, pode ser qualquer coisa. Algo que você diz assim: não há possibilidade de mudar. Não faça isso. O tempo é de Deus. Se Ele é o teu Senhor, o tempo é dEle. Ele vai te ajudar no tempo certo a que aquela coisa aconteça. Se é bom, ela vai acontecer. Pare, né, de não ter mais esperança, porque Ele faz. Ele faz. Quantas vezes nós ficamos tristes, né, porque algo não aconteceu. Mas é porque Deus queria assim. E a gente tem que entender isso. A gente tem que viver isso. A gente precisa ter uma esperança superior. Se você tem uma esperança superior, qualquer coisa que aconteça nesta vida não abala a sua esperança. Se você tem a confiança em Deus, nada do que acontece vai abalar essa esperança, que é maior. Assim nós precisamos viver. Você só sobrevive como cristão no mundo
se você tiver essa esperança maior do que aquilo que a gente vê, daquilo que a gente sente até. Você precisa ter essa esperança. Eu espero que você tenha deixado aberto em Eclesiastes, que a gente vai ler Eclesiastes capítulo 9, versículos de 4 a 6. Acharam? São versículos que eu acho que a pessoa, quando lê isso aqui sozinha, é capaz até de pular, né? Esse versículo aqui. 4 a 6, olha o que diz aqui, ó. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Versículo 5. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem, porque eles não estão vivos. Estão parados, né? Eles não estão, no tempo eles não estão fazendo nada. Então, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Versículo 6. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Eu peguei esse versículo para mostrar a ideia do morto. Algo que findou, terminou, não volta mais. Não tem sentimento, não tem mais nada, não tem mais esperança. Nada vai ser feito, né? E aí eu quero que você entenda, né, que o que ainda está vivo, tem esperança. E aí eu quero perguntar para você, o que está vivo que você está matando no seu coração? O que você deveria ainda lutar e você já deu por terminado, já perdeu a esperança e está matando no seu coração? O que ainda não morreu e você já está matando? Porque quando, a partir do momento que você determinar que está morto, seja, e aí ele está falando, lógico, em vidas humanas, mas agora eu estou falando de qualquer coisa, eu estou abrangendo esse sentido do morto, né? Você pode imaginar situações, coisas materiais ou pessoas, relacionamentos. Aí você dá coisas como mortas. O que você está antecipando? O que você está matando dentro do seu coração que você não deveria fazer? O que você está tirando de você a esperança da vida desta coisa, dessa pessoa? O que você está tentando esquecer, esconder? O que você está tentando botar de lado? Será que é para você botar de lado? Será que é para você perder a esperança? Se você perder a esperança, você não luta. Se você não luta, você não ganha. Se você não luta, mesmo que seja só em oração, e que é muito, você não ganha, você não recebe. Não pode perder a esperança. Você não pode matar as coisas, as possibilidades. Você não pode matar as possibilidades. Você tem que continuar tentando. Não mate o que ainda está vivo. Não mate o que ainda está vivo. Não esqueça o que ainda precisa mudar. Porque quando você joga para o lado, quando você esconde, quando você esquece, essa coisa, seja o que for, não tem a chance de mudar. Não mate por antecedência, né? Antecipando, não antecipe a morte de nada. Há tempo para tudo. Há tempo até para morrer. Há tempo para germinar. Há tempo para se alegrar. Há tempo para se entristecer. Eu estou falando de cabeça, o que está lá em Eclesiastes 3. Sabe? Há tempo para tudo. Não mate as coisas antes do tempo. Há esperança, sempre. Se está vivo, há esperança. Se está vivo, há esperança. Não determine o fim daquilo que Deus ainda não o fez. Não determine o fim daquilo que Deus ainda não fez. Se Deus não determinou o fim, quem somos nós?
Se tivessem desistido, é sempre o meu exemplo maior, né, para a gente entender de relacionamento de pessoas cruéis. Se tivessem desistido de Paulo, a gente teria perdido 1/4 da Bíblia, gente. Se tivessem achado que ele era um matador de cristãos, 1/4 da Bíblia a gente perdia. 1/4 eu estou exagerando, mas 1/6 da Bíblia a gente não teria, porque foi esse homem que escreveu. Quem sabe? Você está determinando o fim da sua bênção. A sua bênção, e você determina o fim dela. Não é mais possível. Esse não tem mais jeito. Esta coisa não vai acontecer. E aí você mata. Que matando a esperança, você mata a coisa em si, o seu desejo. Não faça isso. Não faça isso. E aí você tem que ir, né, para a categoria dos esperançosos. Você tem que, eu vou me incluir, tá? Você tem que vir para a categoria dos esperançosos. Às vezes você consegue uma coisa, não consegue outra, aí você, em algo você tem esperança, em outro não. Você tem sempre que ter esperança, sempre. E aí você tem que vir para essa categoria dos esperançosos. Quem tem esperança? Amém. Amém. E eu vou dizer para você, quem tem esperança é aquele que crê. Todo o que crê tem esperança. Se você crê em Deus, você tem esperança. Todo aquele que confia em Deus, porque crer é algo, confiar é outro. Todo aquele que confia em Deus tem esperança. Esperança é para todos aqueles que, óbvio, esperam. Que esperam no Senhor. E eu queria que você lesse comigo, 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4. Versículos 9 e 10. 1 Timóteo 4. Versículos 9 e 10. Acharam? Diz assim: esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Olha, é Paulo falando para Timóteo, né, enfatizando. Aí vem a afirmação dele. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Então, se trabalhamos e lutamos, é porque esperamos. E é isso que você tem que fazer. Trabalhar e lutar. Se você espera, trabalha e luta. Trabalha e luta. Essa luta, muitas vezes, é em oração. Muitas vezes ela não é física. Mas não desista. Trabalhe e lute. Paulo, vou dizer, ele enfatiza assim, essa é uma afirmação digna de plena aceitação, é fiel, de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Sabe, nós precisamos crer, confiar, esperar. Passe a ser assim. Se você não é, passe a ser assim. Se você é uma pessoa pessimista, passe a ser assim. Se você não entende isso, nós vamos ler, né, um outro versículo para ficar claro para você, que nós podemos ser ajudados nisso. Passe para o time dos esperançosos. Tomou uma bordoada, mas fica firme. A tua esperança é superior. O teu alvo é superior. O teu alvo é superior. Amém? Amém.
Vocês não entenderam. Eu vou falar baixinho, vocês falam bem, ó. Amém? Amém. Qual é a nossa esperança? Eu espero meu crescimento espiritual. E o seu? Eu espero isso. Eu espero, o crescimento da igreja espiritual e numérico. Eu espero uma netinha. Qualquer um dos 2 filhos. Eu espero uma linda netinha. Uma galeguinha. Eu quero ver meus filhos e meus netos, porque os meus netos eu vou ainda acompanhar um pedaço da vida. Eu quero ver os meus filhos e meus netos com a vida toda deles debaixo da graça de Deus, aos pés do Senhor. Eu espero. Isso são coisas que eu espero. São listas. São listas. Mas a nossa maior esperança é que todos nós sejamos salvos. A maior esperança é ter o prazer de ver Deus face a face. Deus face a face. Gente, vai ser tremendo, né? Ver Deus face a face. A minha maior esperança é viver com Deus a eternidade. A minha maior esperança é viver num lugar perfeito, feito pelo nosso Deus. A maior é essa. Se eu tenho essa esperança, nada me abala, como não abalou Paulo, como não abalou muitos dos apóstolos, que passaram, aliás todos, passaram por situações terríveis, não foram abalados. E você não será abalado. Eu espero várias coisas aqui, Hoje a prioridade é a vida dos meus filhos, da minha casa, E agora eu estou incluindo minha filha também, A noiva do meu filho, estou incluindo ela também, vê-los todos debaixo, aos pés do Senhor, debaixo da graça do nosso Deus. Mas nós precisamos ter a esperança na vida eterna. Amém? Amém. Abram comigo Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42. Jó está um pouquinho antes dos Salmos. Hoje está fácil, Um pouco depois, um pouco antes. Pega Salmos, está no meio, abre, Jó está um pouco antes. Jó 42. Jó 42, aliás, é exatamente o livro anterior, Jó 42, vamos ler alguns poucos versículos. Vamos começar pelo 10. Acharam? Jó 42, 10 diz o seguinte: depois que Jó orou por seus amigos, aí tem toda a história, não vou contar, porque Deus repreende os amigos de Jó. Só para você saber, Deus dá um aperto nos amigos de Jó, que deveriam ter falado outras coisas, que falaram para ele, não era aquilo e tal. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero, e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Versículo 11. Todos os seus irmãos e irmãs, e todos os que haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Versículo 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Eu vou ler de novo isso aqui, O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos. Versículo 13. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Vamos pular para o 17. Então morreu em idade muito avançada. Minha esperança não está naquilo que eu vejo. A minha esperança está naquilo que eu não vejo. Quem espera em cima daquilo que não vê. Isso é o esperar, A minha esperança não está no hoje, está no amanhã. Assim tem que ser a sua esperança. A minha esperança não está em mim. A minha esperança está em Deus. A minha esperança não está na minha capacidade, nem na sua, está em Deus. A minha esperança está em Deus. Como Jó, o meu fim
será melhor do que o meu início. Amém? Como Jó, o seu fim pode ser melhor do que o início. E será, se você estiver com o Senhor até seu último dia, o seu fim será melhor que o início, mesmo que você não tenha 1000 jumentos. O seu início foi sem Deus, o seu final será com Deus. E o seu final será melhor. Então, como Jó, o meu fim será melhor que o início e que o meio. Porque eu estou considerando o final a vida eterna. Amém? Amém? Que você espere no Senhor. Que você não mate. Aquilo que ainda está vivo. Que você não antecipe aquilo que Deus ainda não decretou o seu tempo de terminar. Que você entenda isso. Deus tem tempo para tudo. Eclesiastes 3:1. Há tempo para tudo. E quem controla isso é Deus. Porque Ele controla melhor do que nós. Deixa Ele controlar. Pare de ficar se antecipando. Pare de tomar decisões que depois você vai ver tempos depois que você tomou uma decisão super errada. Pare de matar, relacionamentos. Pare de matar. Porque desistiu. Desistiu por quê? Desistiu por quê? Se ainda está vivo. Se ainda tiver sopro, se ainda tiver respiração. Eu estou falando de tudo, eu estou falando de qualquer coisa. Por que matar? Deixa Deus falar no teu coração. Entenda, não as palavras que eu estou falando, mas entenda no Espírito. Deixa Ele tocar o teu Espírito, para você entender isso espiritualmente. Amém? Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que nos toca, que nos fala, que nos alerta, nos avisa, Senhor, e nos conduz, Pai, se nós deixarmos, ó Pai. Obrigado por tudo, Senhor, que aconteceu nesta manhã, Pai, do louvor, Senhor, ó Pai, todas as partes, Senhor, do culto, ó Pai. Obrigado por tudo, Senhor, e nós pedimos a Tua esperança. Que a Tua esperança viva em nós, Senhor. Que Jesus Cristo viva em nós, Senhor. Oh, Pai, que Jesus more em nosso coração, que o Teu Espírito Santo venha a nós, a nossa vida de uma forma maravilhosa, Pai. Para nós não sermos baqueados pelo ano de 2014, 2015, 2016. Oh, Pai, que tudo sirva apenas para que o final seja melhor do que o início, Senhor. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar